Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que Papai do Céu dá a mim, dá a você de um novo dia. E nós só temos a agradecer a Deus pelo respirar, por tudo que Ele tem aí feito por nós. Que a nossa gratidão esteja sempre presente em tudo que formos fazer. Amém? É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos de mais uma programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Então eu saúdo meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando a todos um dia maravilhoso, conforme tem se apresentado, um dia ensolarado, lindo, e que nós venhamos aí mover, as águas junto com esse dia aí, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo infinitamente mais conforme Deus nos conceder nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quero trazer um texto que está aí em Efésios capítulo 3, versículo 20, para a meditação da amada igreja, dos amados amigos e amigas aí, em nome de Jesus Cristo. Diz assim o texto de Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu pedir, de tudo que você pedir. Ele é poderoso para fazer muito, muito mais. Então, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que têm colocado a sua vida nas suas mãos. Então não desista desse grande milagre que Deus tem dado a você, desse novo dia, das benesses que Ele tem operado na sua vida. Não desista de nada, mas persista, luta, se coloca à disposição desse Deus que tudo pode, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. E Deus fará por nós não somente mais do que pedimos e desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação possa alcançar. Esta promessa é condicionada ao grau da promessa, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler do versículo 14, até o versículo 20. Eu quero, ou melhor dizendo, vamos ler todo o capítulo para que nós venhamos estar aí vindo realmente aquele que escreve a carta aos Efésios e como ele está, como que ele está passando, o que ele está sentindo, para a gente sentir aí realmente aonde ele está, a situação que ele tem sofrido, para nós entendermos o que Deus tem falado através de suas palavras, o que Deus tem movido aí através de tudo que Ele tem feito, amém? Então diz assim, porque por esta causa, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então a gente olha, amados irmãos, ele está escrevendo a carta da prisão, ele é prisioneiro, segundo o que está escrito, amém? Então a gente vê o que ele está escrevendo. Segundo o versículo diz assim, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que é para convosco, me foi dada. 3. Como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão
do ministério de Cristo. Amém? Aqui nós temos uma nota que fala assim: Paulo fala do seu ministério em Cristo, oculto em Deus durante eras, e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e profetas. O ministério é o propósito de Deus, aleluia, o ministério é o propósito de Deus, no sentido de tornar a congregar em Cristo todas as coisas e dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, e incluir pessoas de todas as nações na promessa da vida eterna e da salvação. Dentre os judeus e as nações gentias, Deus criou, aleluia, em Cristo, um novo para Ele mesmo. Amém? Glórias a Deus. Então Deus está aí abrindo as portas para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entrar por elas. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, que Deus esteja operando na vida da amada irmã e também na vida dos seus. Em nome de Jesus Cristo, que Deus esteja aí movendo, de íntima compaixão por nós, por cada um de nós, e que nós sejamos aí encontrados pelo seu grande amor, pela sua fidelidade e pelas suas mãos potentes nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Diz o versículo 5: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém? A paz do Senhor Jesus, também o nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí, operando magnificamente na sua vida, na vida de sua família, em todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Irmão Heleno, vem fazer uma visita pra gente aí, em nome de Jesus Cristo, tá bem pertinho da gente aí, dá um pulinho aqui pra gente dar uns glórias junto, amém? Em nome de Jesus. Então, tá dizendo no versículo 5 que qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém? Então Deus tem se revelado aí aos apóstolos, aos profetas, e hoje Deus tem se revelado a cada um de nós em nome de Jesus Cristo. Amém? Fala a palavra do Senhor aí, amados irmãos, no versículo 6. Diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado me foi dado segundo a operação do seu poder. Então diz aí que, a saber, o versículo 6, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. A gente vê também um outro apóstolo falando que nós fomos acolhidos aí, aleluia, através da graça do Senhor, para nós estarmos aí juntos, com o corpo, que nós fomos herdeiros dessa promessa de Cristo. Ele diz assim, através de João 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Verso 5 ou 8. Isso, 8. Nisto glorifico meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. A irmã Thalita está conosco também. Irmã Thalita Bretas, esteja sendo bem-vinda no nosso meio, que Deus esteja abençoando aí a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu vou buscar um texto aqui que eu queria falar ele. Aleluia. Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Aleluia. Diz aí no Romanos capítulo 11, 23. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Diz em Romanos 11, 19, dirás, pois, os romanos, ou melhor dizendo, dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Diz aí Romanos 11, 24, porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses são naturais, serão enxertados na própria oliveira. Diz mais o texto de Romanos 11, 17, se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, é feito participantes da raiz da seiva da oliveira. E por isso, rejeitando, Tiago 1,21, por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador. Aquilo que nós acabamos de ler. Juízes 9:12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Salmos 80, versículo 15. E a videira que a tua destra plantou, e os sarmentos que fortificaste para ti. Tem aí Ezequiel 17, versículo 6. E brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E se tornou-se uma videira e produzia sarmentos e brotava renovos. Zacarias 3:10. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós
aleluia, convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Juízos 9:13, porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores? Essas palavras, porque o pastor Carlos tem trago sobre cada um de nós, porque está dizendo a palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós éramos jambuzeiros bravos, que fomos enxertados na videira. E João 15 ele fala sobre a videira verdadeira, e a videira verdadeira é Jesus Cristo. E quando nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós passamos a alimentar do que a videira ela traz da terra, os seus fluidos, nós alimentamos dela. E essa videira verdadeira nada mais é do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos enxertados nessa videira verdadeira, nós recebemos de Cristo os fluidos que vêm do Pai. Nós recebemos aí, amados irmãos, a graça salvadora que Ele derramou, que Ele nos comprou ali na cruz do Calvário. Então, não foi com preço que eu paguei, que você pagou, mas que Cristo pagou por nós. Nós recebemos de graça e nós fomos enxertados em Cristo de graça. Nós temos que permanecer em Cristo para continuar recebendo dessa seiva da videira verdadeira. É isso que o apóstolo diz, o qual noutros séculos, aí em Efésios capítulo 3, versículo 5, no qual no outros séculos não foi manifestados aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém? Quando fala co-herdeiros, nós também somos herdeiros de Cristo Jesus. Então, isso é muito lindo, isso é muito gratificante. Imagina quando tem aí uma herança para receber. Vamos supor que você mora dentro de uma casa que você tem 3 irmãos que são irmãos legítimos, filhos do mesmo pai, e tem mais 3 irmãos que não são legítimos, que não é filho do mesmo pai, e o pai deixa uma herança, mas por amor dos outros filhos, o pai também coloca eles também escrito ali para receberem a herança. Imagina isso, o seu nome está escrito e arrolado, como diz o Senhor, no livro da vida. E esse livro da vida, como nós podemos trazer para os dias atuais, nosso nome está no testamento para que venhamos receber também da herança, a vida eterna. É isso que o apóstolo Paulo tem dito para mim e para você nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz aí no versículo 6, que nós acabamos de ler, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vem aí o versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, o que ele está dizendo? Que todos os apóstolos ficaram pregando para os judeus, mas que ele foi enviado a pregar aos gentios. E nessa super operação aí que a gente vê dele pregando aos gentios, a gente vê que existe aí 13 cartas paulinas, muitas delas enviadas às igrejas, muitas delas enviadas às cidades, São cartas aí apostólicas, são cartas enviadas também aos pastores, como a Timóteo. Nós precisamos entender que o ministério de Paulo foi farto, Foi um grande ministério. E a gente olha o que ele está dizendo. Ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então que essa graça de Deus também venha abundar na minha vida, venha superabundar
em cada um de nós, para que nós também estejamos aí prontos a estar ministrando para aqueles que estão à nossa volta, que no abrir da minha boca, no abrir da tua boca, nós venhamos ganhar almas para Jesus, nós venhamos mudar esse mundo pelo amor que Cristo teve por nós, se derramando ali, sendo esfolado na cruz do Calvário, que nós possamos ser uma bênção nas mãos de Deus, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, amém? Então que Deus esteja aí visitando a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Está conosco também Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando a amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Diz aí o versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Incompreensíveis. Nós não podemos compreender. E ele fala que o que nós estamos recebendo são riquezas incompreensíveis. Nós não conseguimos compreender tamanha riqueza. A gente, nesse plano físico, a gente não consegue mesmo. Parece que a gente está fazendo as coisas, mas não estamos tendo reconhecimento. Parece que a gente não está, porque muitas vezes a gente busca reconhecimento. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, mas parece que o que nós estamos fazendo, parece que não sai do ambiente que nós estamos. Parece que a gente não está agradando, parece que quanto mais fazemos, mais nós ficamos oprimidos. E o que eu estou falando aconteceu com o apóstolo. Ele está dizendo, amados irmãos, ele está falando para mim, está falando para você, de dentro de uma cela da prisão. Ele diz, eu prisioneiro de Cristo. A gente olha aí no texto, ele dizendo, nós precisamos entender que Deus, na sua multiforme maneira de agir na minha vida e na tua vida, a gente não tem essa compreensão da riqueza. Que riqueza é essa, né? A nossa diaconisa Darcília está conosco aí nessa manhã, em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, ele diz aí sobre riqueza. E muitas vezes, amados irmãos, a gente fala assim, eu não vou para o culto, que eu não estou me sentindo bem naquele ambiente, aquele ambiente que eu fui, eu não... As pessoas essa semana não me deram aquele afago que eu precisava, as oportunidades foram dadas, mas eu não fui muito bem na minha oportunidade e não era aquela oportunidade que eu queria muito mais, eu queria fazer assim, eu queria fazer daquele jeito. E assim nós nos colocamos como... eu poderia usar uma palavra aqui, mas não vou usar, mas a gente nos sentimos como é a palavra certa? Deslocados. Quando aqui é o nosso lugar, no centro da vontade de Deus. E o apóstolo ele fala que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos na riqueza de Deus. E muitos têm buscado por riqueza, não sabendo que o centro da vontade de Deus é a maior riqueza do mundo. E ele está dizendo que essa riqueza as riquezas são incompreensíveis. Nós não podemos compreender. Mas se nós pudéssemos, amados irmãos, compreender as riquezas insondáveis de Deus, nós jamais sairíamos da sua presença. E eu tenho dito várias vezes, amados irmãos, e muitas vezes também não sou bem entendido a respeito do que eu tenho dito.
E o que eu tenho falado, amados irmãos, é que nós temos aí, aqui nesta igreja, nós temos 3 cultos por semana. Muitas vezes a pessoa falta os 3 cultos na semana. E são 2 horas por cada culto. Eu fico maravilhado a cada momento, a cada dia. Eu não sei se você sente a mesma coisa, porque o que nós temos dentro de nós, você coloca a mão aqui, sopra na mão. Esse sopro que você sentiu na sua mão, que você soprou, foi Deus quem soprou nas nossas narinas o fôlego desta vida. E se Ele tirar, nós voltamos a ser barro, nós voltamos a ser pó. E se Ele tem dado a mim e a você esse fôlego de vida, nós precisamos agradecê-lo todos os dias e falar: Senhor, é muito bom nós estarmos vivos, é muito bom nós estarmos recebendo desse fôlego de vida. E na minha oportunidade de adoração, eu não quero faltar a oportunidade de te adorar, de agradecer ao Senhor por esse fôlego de vida. E muitos têm deixado de ir aos cultos, de agradecer a Deus por esse fôlego de vida. Nós precisamos, amados irmãos, expressar, não somente com palavras, mas com o nosso ser. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo. Ele não está dando soco no seu próprio corpo. Ele fala que coloca o seu corpo, é como se ele estivesse do lado de fora do seu corpo, empurrando o corpo para o corpo estar no centro da vontade de Deus. Ele pega o corpo e coloca o seu corpo dentro da igreja. Ele coloca o seu corpo no centro da vontade de Deus. Ele fala: aqui é teu lugar. Ele poderia desistir e falar: eu estou preso. A gente vê que a maioria das oportunidades que ele tem de escrever, as oportunidades que ele tem de fazer alguma coisa para Deus, ele está preso. Ele ficou preso em Jerusalém e ele tinha liberdade de escrever, de receber visitas. Ele ficou preso dentro de uma casa e ele recebia as visitas, ele orava, ele escrevia as cartas e os soldados, as sentinelas na porta da casa do lado de fora. Ele era um malfeitor? Não, ele estava sendo algemado de forma figurada aí. E naquelas algemas que ele estava sofrendo, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava compilando todos os manuscritos que nós temos nessa manhã, a qual nós estamos lendo. Ele estava ali aprisionado, mas ele estava livre. Ele diz nas suas cartas que os homens não podiam aprisionar a sua alma, aprisionava o corpo, mas a alma não pode aprisionar a sua alma. E ele desejava todos os dias estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, ter esse entendimento de que nós somos importantes no corpo. Nós somos importantes porque nós motivamos o nosso irmão a estar dentro da casa do Senhor. Nós motivamos o crescimento da obra, nós motivamos o crescimento do corpo, nós fortalecemos uns aos outros. Nós precisamos entender isso e muitas vezes nós não entendemos. É uma alegria muito grande para o pastor quando ele olha dentro do templo e o templo está cheio, e o templo está com muitas pessoas louvando, muitas pessoas ali orando, clamando. É muito bom. Mas quando isso não acontece, entristece tanto o coração do pastor conforme o coração de Deus. Nós precisamos ser mais presentes, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E aqui, conforme o apóstolo ele diz para mim e para você, as riquezas
incompreensíveis de Cristo. Ele começa o texto assim, a palavra do Senhor: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Tudo aquilo que ele tem anunciado de Cristo, ele chama de riquezas. E essas riquezas que ele tem anunciado, ele está dizendo que muitos não compreendem, são incompreensíveis. As próprias pessoas que estavam o aprisionando não compreendiam aquilo que Deus estava querendo falar com eles. Ainda bem que ele não desistiu, senão não chegaria até nós. Nós precisamos entender que Deus, ele trabalha na sua multiforma e maneira de agir na minha vida e na tua vida. A gente encontra aqui, amados irmãos, no versículo 9, em demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Ele está dizendo que seja aqueles principados, tanto de fazer bem quanto aqueles principados que agem para fazer o mal, todos eles têm que saber que agora quem reina é Cristo, porque ele venceu na cruz do Calvário. Quando todos pensavam que ele estava destruído, até o próprio inimigo. E na sua morte, ele compra a minha vida, a tua vida. Na sua morte, ele paga o alto preço, porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas com o preço de sangue do Cordeiro imaculado, do Cordeiro perfeito, do Filho de Deus, nós fomos resgatados. E o nosso resgate, amados irmãos, ele estava previsto aí, conforme nós sempre lemos aí, em 1 Pedro, capítulo 19. Antes da fundação do mundo, ele já estava preparado para mim e para você. Passou tanto tempo, mas chegou o momento de Deus estar enviando o seu Filho. E quando Deus envia o seu Filho, nós recebemos a presença de Jesus, nós recebemos o ministério de Jesus, nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos pela graça. Diz aí em Romanos capítulo 3, 23, os irmãos já conhecem, mas quero trazer para que venhamos memorizar a palavra do Senhor. Olha aí o que está escrito em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Preste bem atenção o que diz aí. Diz, sendo justificado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora Romanos capítulo 6, versículo 23, agora 6:23 também. Olha o que diz o 6:23, preste bem atenção o que Cristo está falando para nós através do apóstolo Paulo. Ele diz aí, Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, nós precisamos aí entender que Cristo, nosso Senhor, ele veio dar de graça a vida eterna para mim e para você. Amém? Então, que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Amém? Que venhamos aí experimentar, aleluia, a mão poderosa do Altíssimo Senhor
daquele que tudo pode para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Essa é a palavra que foi revelada à minha pessoa, essa é a palavra que foi revelada à tua pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo, aleluia, ele está falando para mim e para você, o Deus de Israel, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Verso 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais, aleluia, nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a bondade e plenitude em Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Então temos que aí estar cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da presença desse magnífico Senhor. Eu quero ler uma ilustração para os amados irmãos nessa manhã. E uma menina, ela pergunta à sua avó assim: vó, por que as pessoas sofrem? Como é, minha filha? Diz a avó: porque as pessoas grandes vivem bravas, irritadas, sempre preocupadas com alguma coisa. Bem, minha filha, muitas vezes porque elas foram ensinadas a viver assim. Vó, oi, como é que as pessoas podem ser ensinadas a viver mal? Não consigo entender. Na minha escola, a professora só me ensina coisas boas. Diz, aleluia, glórias a Deus. A avó responde: é que elas não percebem que foram convencidas a serem felizes e não conseguem mudar o que as torna assim. Você não está entendendo, não é, meu amor? Não, vovó. Você lembra da historinha do patinho feio? Lembra? Então, o patinho feio se considerava feio porque era diferente. Isso o deixava muito infeliz e perturbado. Tão infeliz que um dia resolveram ir embora e viver sozinho. Só que o lago que ele procurou nadar havia congelado e estava muito frio. Quando ele olhou para o seu reflexo no lago, percebeu que ele era, na verdade, um maravilhoso cisne
e assim se juntou aos seus iguais e viveu feliz para sempre. O que isso tem a ver com a tristeza das pessoas? Bem, quando nascemos, somos separados da nossa natureza de cisne. Ficamos como patinhos feios, tentando aceitar o que os outros dizem. O que os outros dizem está certo. Então, passamos muito tempo tentando virar patos. E por isso que as pessoas grandes estão sempre irritadas. É por isso, viu como você é esperta? É por isso, viu como você é esperta? Sim. Então, é só a gente perceber que é cisne e tudo dará certo. Na verdade, minha filha, encontrar o nosso verdadeiro espelho não é tão fácil assim. Você lembra que o cisnezinho precisava fazer para enxergar? O que? Ele primeiro precisou parar de tentar ser um pato. Isso significa parar de tentar ser gente. Isso significa parar de tentar ser quem a gente não é. Depois ele aceitou ficar um tempo sozinho para se encontrar. Por isso ele passou muito frio. Não é, vovó? Passou frio, fome, ficou sozinho no inverno. Por isso que o papai anda tão sozinho e bravo? Não entendi, minha filha. Meu pai está sempre bravo, sempre quieto, com a música e a televisão dele. Outro dia ele estava chorando no banheiro. Vó, o papai é um cisne que pensa que é pato? Todos nós somos, querida, em parte. Ele vai descobrir quem ele é de verdade. Vai, minha filha, vai. Mas quando estamos no inverno, não podemos desistir, nem esperar que o espelho venha até nós. Temos que exercer a humildade e procurar ajuda até encontrarmos. E aí viramos cisnes. Nós já somos cisnes, apenas temos que deixar que os cisnes venham para fora e tenha espaço para viver e para manifestar aonde vai. Aí a netinha diz assim: vou contar para o papai que ele é um bonito cisne. A boa vovó sorriu. O que essa história também vem dizer para mim, essa história vem dizer para você? É que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser enxertados na videira verdadeira. Na queda do homem, o homem foi separado de Deus. Nós precisamos voltar à sua presença. Não da forma que muitas pessoas pensam: eu já tenho Jesus. Não é bem assim. Nós aceitamos Jesus através da água e do Espírito, que está lá em João capítulo 3. Quando Nicodemos chega a Jesus fala com Nicodemos que ele precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele não entende como eu preciso nascer de novo, eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e voltar a nascer. Como que é isso? Ele disse: não, da água do Espírito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que falar: agora eu renuncio tudo quanto tenho, renuncio os meus pecados, eu renuncio a minha própria vida e eu a dou, eu devolvo ao meu Deus. Eu quero fazer confissão dos meus pecados, eu quero descer as águas e morrer para o mundo e nascer para Deus. Diz Jesus: o vento vai aonde ele quer e ninguém pode prender o vento. Assim o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre você, e ele faz uma obra maravilhosa. Diz o Senhor Jesus Cristo que
Ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas Ele habita na minha vida, Ele habita na tua vida através do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, verso 8: Não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles não se ausentaram de Jerusalém. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em uma casa, quando de repente encheu aquela casa de fogo, vapor de fumaça e línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Se cumpriu a promessa que estava dita ali em Joel capítulo 2, versículo 28, sobre a efusão do Espírito Santo. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não somos nós que estamos mais falando, mas o Espírito fala através de nós. E nós somos testemunhas vivas do poder sobrenatural de Deus. Então, Deus é infinitamente, Ele fará infinitamente mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele quer fazer nessa manhã. Então se coloque no centro da vontade de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Nós precisamos agarrar as oportunidades que temos. E a oportunidade que nós temos são momentos como este, que o Senhor Ele vem e nos revela. São momentos únicos na nossa vida, amados irmãos, que muitos desejarão esse momento e não os têm. Porque as concupiscências da carne, os desvaneios deste mundo, tomaram a mente, tomaram o coração, os ouvidos e os olhos. Estão perdidos nos seus delitos, nos seus pecados. Mas aqueles que Jesus, aqueles que Deus escolheu, Ele tirou do império das trevas e Ele trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos reinando com Cristo nessa terra hoje. Então não deixe a tua oportunidade. Não desista de ter o teu nome arrolado no livro da vida. Esqueça tudo que não tem a ver com Cristo. Se coloque no centro da vontade de Deus e Deus satisfará o desejo do teu coração. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ao resgate, Senhor Deus, de almas, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esse meu irmão, ó Pai, essa minha irmã, ó Pai, que tem sede da Tua palavra, Senhor Deus de Israel, e quer fazer confissão, Senhor Deus, nessa manhã, ó Pai, eu creio, Senhor Deus, que eles vão colocar lá no meu Facebook. Eu aceito esse Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu renovo a minha aliança na data desse dia. Eu creio que Deus enviou Jesus como seu Filho para resgatar toda a humanidade. Eu creio que Ele morreu e que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde Ele há de julgar os vivos e os mortos. Eu creio para que eu seja justificado dos meus pecados. Eu creio para que o sangue do Cordeiro Ele esteja sobre a minha vida, que eu venha ser batizado, que eu venha fazer, aleluia, um testemunho público da minha fé para todos os homens, que eu venha ser batizados pelo Espírito Santo de Deus e que eu venha reinar com Cristo ainda hoje, em nome de Jesus Cristo. Se você, aleluia, tem uma fé, se você faz confissão, se você clama a esse Deus, aleluia, dê um amém aí, escreve aí no Facebook aí do Pastor Carlos, fala: eu aceito a Jesus como meu Senhor Salvador, eu renuncio às alianças que eu fiz neste mundo, eu renuncio às alianças que meu pai e minha mãe fizeram para mim neste mundo, e eu me aliancio com Cristo hoje, e que a minha aliança seja uma aliança eterna, e que eu venha habitar com Jesus
na Jerusalém celestial, que Ele venha escrever o meu nome no livro da vida e que eu jamais, em nome de Jesus Cristo, venha abandoná-lo, que eu venha viver com Ele, aleluia, na vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu amado irmão, amém, minha amada irmã. Então receba esse Deus como Senhor e Salvador da tua vida. Esteja aí falando: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos potentes, eu preciso do teu favor, eu preciso do Senhor de uma forma imensurável. E a necessidade que eu tenho, minha mente não consegue alcançar a necessidade que eu tenho. Eu desejo viver para ti. Eu desejo entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais viver para mim mesmo, mas que a minha vida seja a tua vida. Eu quero falar das palavras das tuas sagradas escrituras. Eu quero viver no teu espírito. Eu quero mover os meus passos nos teus caminhos. Então, envia os teus anjos, coloca os teus anjos acampados ao meu redor, e que o Senhor, através do teu Santo Espírito Santo, não deixe eu me mover nem para a direita nem para a esquerda, pois eu quero te encontrar naquele grande dia na Jerusalém celestial. Eu quero gozar da tua presença santa e inefável. Eu quero viver uma vida sacra. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Levanta tuas mãos aí para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém? Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja te abraçando com o seu sobrenatural nesta manhã, e que você receba aí o favor de Deus a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, e que você seja aí mais uma pessoa a viver no reino de Deus, que você esteja aceitando o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe, Deus esteja contigo nessa manhã. Então, até amanhã, se Deus quiser. Uma boa semana para o meu irmão, uma boa semana para a minha irmã, que tenhamos aí dias maravilhosos na presença do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Tchau, fica com Deus.